Obrigado, mano. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Kelly. Pra você também. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus caros amigos. Boa tarde, meus caros alunos da nossa faculdade FAM. Tá? Então, hoje aqui vamos estar bastante dando aqui essas informações, dando essas atualizações em si sobre essa infeliz pandemia que a gente está presenciando em si, uma pandemia que está assolando não somente em si toda a parte econômica, a saúde, como a parte em si geral da população. Então, nós vamos em si estar fazendo uma abordagem sobre uma determinada situações que vem acontecendo em si na nossa sociedade. Vamos estar dando uma atenção para aquela situação que vem acontecendo, mais especificamente na nossa cidade de Abaetetuba, tá? Que é onde a gente vai estar tentando elucidar, tirar-se algumas dúvidas em si sobre essa situação do diagnóstico, tá? Principalmente o diagnóstico do nosso vírus, do coronavírus. Tá? Então, já agradeço de antemão a instituição, a Faculdade FAM, da onde a gente tem todo esse prazer de trabalhar, de estar junto com todos, para fazer essa abertura aqui para a gente, para que a gente possa em si estar fazendo esse tipo de abordagem com todos os nossos alunos em si. E também, é claro, convidá-los para vir participar em si aqui da nossa live, compartilhar, chamar aí todos os nossos outros amigos que estão aí presentes, que tenham dúvidas. Não precisa só ser alunos, tem que ser chamar a comunidade em si, em geral, tá? Para aqueles que queiram participar, queiram fazer perguntas aqui, que a gente vai estar tentando responder em si aqui algumas situações que vierem acontecendo. Tá? Então, vamos participar, podem mandar suas perguntas em si, compartilhem no Facebook, no Instagram de vocês, que é para a gente poder em si ter o máximo de atenção e também, claro, levar essas informações para o máximo de pessoas possíveis que vão estar participando em si da nossa live. Tá? Então, conto com vocês, conto com todos aí que façam toda essa nossa esse nosso compartilhamento do nosso conhecimento. Até porque também, né, uma das principais situações da onde a gente presencia, um dos nossos focos da nossa instituição é levar o conhecimento. Tá? Então a gente vai estar tentando colocar esse conhecimento, deixar um pouco mais claro para vocês em si o que realmente está acontecendo no dia a dia. Já começamos nos dias anteriores, né, com o professor Rones, falando ontem em si sobre a questão toda, muito legal, falando sobre o coronavírus. E hoje em si, vamos estar tentando falar uma coisa um pouquinho mais técnica, né, com relação ao diagnóstico. Tá? Eu acredito que muitos tenham algumas dúvidas em si com relação ao diagnóstico da doença, porque está vindo algumas demoras, porque está vindo isso, o diagnóstico é melhor, é esse ou aquele. Então a gente vai tentar dar essa esclarecida em si para vocês do que realmente nós vamos estar fazendo, como é que está essa situação do diagnóstico atualmente aqui no nosso estado do Pará, principalmente, e a nossa Abaetetuba. Tá? Então, antes de mais nada, volto novamente a pedir a vocês para convidar, participar e divulgar do nosso vídeo, que depois também vai estar disponível na página do YouTube da nossa instituição, tá? E que a gente vá tentar fazer chegar ao máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga tirar essas dúvidas, colocar toda essa parte em si mais claro possível para a população, tá?
Quem tiver pergunta, pode perguntar, a gente vai estar aqui tentando responder, se dentro da nossa apresentação, vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis em si, que na hora que for sempre possível, a gente vai estar respondendo. Certo, certo. Então, gente, vamos começar a, a falar um pouquinho em si do coronavírus, para depois a gente começar a falar em si mais exatamente sobre a questão dos diagnósticos em si, tá? O coronavírus em si, como já foi elucidado pelos nossos outros colegas, ele é um vírus, no caso, que não é exatamente um vírus novo, por isso que até o novo agora, essa nova realidade é o novo coronavírus, o coronavírus já é conhecido em si pela parte da biologia já há muitos anos, só que, claro, como todo vírus, eles têm a possibilidade em si e a potencialidade de sofrer mutações. Tá? E essas mutações acabou acontecendo e apareceu esse novo coronavírus extremamente potente na sua disseminação. Ele se adequou muito bem ao nosso organismo em si, na qual a gente acaba que não sendo exatamente o hospedeiro definitivo, a gente acabou virando o hospedeiro final, né, que acaba sendo em si algo extremamente prejudicado para a nossa saúde. Tá? Então, ele tem como uma situação muito realmente danosa para o nosso corpo a situação da transmissão. Certo? Então, o coronavírus, devido a sua alta potencialidade de transmissão, ele acaba levando em si a uma o quê? A uma possibilidade de contaminação extremamente grande. Tá? E dessa mesma maneira que ele contamina de maneira tão rápida a população de maneira geral, tá? Acaba que também dificultando o quê? Que toda a parte da área científica tente acompanhar a mesma velocidade do vírus. E isso que está sendo dificultoso agora no momento, por causa que a gente não está conseguindo acompanhar exatamente a velocidade do vírus. O vírus ele consegue em si fazer as suas permutações, as suas multiplicações e até mesmo novas mutações mais rápidas do que a nossa ciência em si consegue acompanhar. Então, a dificuldade hoje para a criação, para a homologação de vacinas, de tratamentos, é exatamente por esta velocidade. Tá? E uma das situações que realmente está colocando toda a sociedade é o isolamento. Tá? Por que o isolamento em si? Porque é exatamente para dar tempo para nós da área da saúde, para os cientistas em si, acharem a solução do problema, ou pelo menos minimizar esse problema. Então essa é a maior importância em si do isolamento no momento. Tá? Todo mundo isolado, todo mundo dentro das suas casas. Agora, é claro, a gente também tem que fazer a nossa parte para que possamos em si levar esse conhecimento do dia a dia, tanto para dentro dos laboratórios, para elucidar esses problemas, mas como também levar depois a resposta, o resultado o mais rápido possível para a população. Tá? Então, é essa situação em si que a gente vai estar tentando colocar para vocês. E, hoje em dia, o que está acontecendo muito, no caso, na população? É uma grande dificuldade na relação ao quê? Ao diagnóstico. Certo? O diagnóstico em si do nosso coronavírus, como é que é realmente feito? Porque o que hoje em dia a gente está verificando é que o quê? Que o coronavírus ele acaba saindo o seu diagnóstico até muitas vezes depois de algo mais grave acontecer. Tá? Como a gente está verificando, como verificamos hoje, saiu no caso da CESPA, tá? E já fica uma dica para vocês sempre ficarem
Para quem não acompanha, comece a acompanhar os sites oficiais, as páginas oficiais em si, da SESPA, da SESMA, da Prefeitura, para não ficar pegando informações vagas por aí, que acaba a gente levando informações que não são exatas para todo mundo. Tá? Então, hoje, por exemplo, a SESPA divulgou o caso de mais um óbito, de um paciente, sendo que essa paciente já tinha falecido já alguns dias atrás, mas o resultado só saiu hoje e só foi homologado hoje. Como também foi o caso do primeiro caso de óbito no Pará. Também foi de uma paciente que já tinha morrido já alguns dias atrás. Tá? Então não foram só esses dois. Dos 7 óbitos que já tiveram, nós já tivemos aí por volta de uns 3 ou 4, pelo menos, de óbitos já no caso de resultados pós-morte. Tá? Então, a grande dificuldade hoje é com relação a esta demora. Aí poderiam perguntar assim, professor, por que essa demora? Por que em si esse exame que o pessoal está falando, na televisão, na mídia, de tal de RT-PCR, por que demora tanto? Tá? Então é isso daí que a gente vai tentar também colocar para vocês, que no caso do RT-PCR, que traduzindo no caso, né, real time, que real time, tempo real. Então o PCR em si, ele é o que? Ele vai procurar fragmentos em si do DNA de algum parasita, no caso do coronavírus, tá? Ele vai procurar um fragmento de DNA dentro daquela amostra e vai multiplicar aquele DNA para que possa o quê? Aparecer. Tá? Então, se uma pessoa tem o coronavírus, na hora que a gente coloca naquela máquina que vai fazer o PCR, ele vai procurar o DNA do coronavírus e mostrar para a pessoa ali um caso positivo. Então ele vai fazer vários ciclos e esses ciclos que vão fazer o quê? A demora. Tá? Por quê? Por causa que é um vírus, é um fragmentozinho de DNA que aquela máquina vai ter que multiplicar aquele fragmento. E essa multiplicação, esses ciclos, que são dezenas de ciclos que o aparelho tem que fazer, demora horas para serem feitos. Horas. E sem contar que o aparelho que hoje o LACEN disponibiliza, que está atuando agora nesse momento, tá? Ele não é um aparelho em si com grande quantidade de amostras. Tanto que o LACEN ele tem um limite de 40 testes basicamente por dia. Ah, esses 40 testes é porque eles são preguiçosos? Esses 40 testes porque eles não querem fazer mais do que isso? O governo está fazendo coisa devagar? Está lento? Não, gente. Não é. Aqueles 40 testes é o limite de testes que dá para fazer num dia só. Tá? Então, o resultado ele é demorado. Tá? Ele não é uma técnica simples de se fazer. Não é uma técnica que qualquer técnico em si de laboratório possa fazer. É uma técnica em si que precisa de especialistas em si na área da biologia molecular, que vai estar trabalhando, que vai estar atuando em si com sequenciamento, com a parte toda em si de multiplicação de DNA, tá? E com aparelhos que são também extremamente sofisticados. Então, é um tipo de exame extremamente complicado de se fazer, demorado de se fazer, mas o que é bom nesse exame? Que ele é 100% confiável. Tá? Então não tem aquela situação, será que é ou será que não é? Não, ele é extremamente confiável, ele é extremamente sensível, para falar a palavra mais técnica. Tá? Então, o RT-PCR, que hoje é a técnica que a gente utiliza em si no LACEN, no Evandro Chagas, na UFPA, tá? Ele é, em si, a técnica que a gente fala que é padrão ouro. É o melhor tipo de exame que tem para diagnosticar uma doença como o coronavírus. Esse é o lado positivo do teste. O lado negativo é que ele demora. Tá? Mas tudo também tem o quê? Tem como se melhorar. Tá? Nós temos agora que chegou ontem ou anteontem para o LACEN o aparelho novo de RT-PCR, que no lugar de fazer 40 testes, ele faz 200 testes por dia. Então, logo, logo, quando esse aparelho já estiver instalado, funcionando, operando, que a CESP acredita que já para a semana vai estar já funcionando, ele já vai estar fazendo 200 testes.
Então não vai ter mais toda aquela fila de espera que a gente vê toda vez no balanço da CESPA, 130 em análise, cento e poucos. Isso vai ser conseguido fazer de maneira rápida. Tá? Então, o RT-PCR, volto a dizer, é o melhor teste que nós temos. É a melhor forma de diagnóstico que nós temos para o nosso coronavírus. Tá? Porém, ele é um pouquinho demorado e acaba acarretando essas demoras na liberação do laudo. Como, infelizmente, isso daí é ruim, por causa que o coronavírus não vai esperar, como é o caso desses óbitos que as pessoas acabaram morrendo antes de receber o laudo do caso positivo. Tá? Então, nós temos esta técnica para a gente parar de falar que o LACEN, que o Estado, que o governo, que a prefeitura estão tudo demorando, estão sendo lento. Não, gente. É assim. Tá? É assim que se faz o diagnóstico. E, no caso, dificultar um pouco mais ainda, tá? É a questão em si do que nós temos, a situação do que o paciente que dá, como no caso um laudo positivo, tá? Ele não pode ser também, pela forma de trabalho, não pode ser liberado logo de cara que ele é um positivo. Tem que ter o que? A contraprova. Tá? Então a contraprova vai fazer novamente aquele teste para de novo verificar, confirmar que ele é um positivo. Caso os dois resultados realmente dêem positivos, é liberado como um laudo positivo. Ou seja, demora um pouco mais ainda para poder confirmar. Tá? Então a importância em si daquele isolamento, daqueles casos suspeitos, como que hoje no Abaetuba nós temos aí 6, se não me falha a memória, casos em análise, eles vão demorar um pouquinho, 5, 7 dias para sair o resultado, porque eles têm que fazer, se for o caso positivo, prova e contraprova. Tá? Então, vamos ter um pouco mais de paciência quando a gente realizar alguns comentários, quando a gente for levar em consideração. Esse é um teste que demora, tá, gente? É o melhor teste, mas ele demora, tá? E o que agora tem de novidades? Novidade em si é que todo mundo já viu nas mídias, assim, já há mais ou menos uma semana, o que? O teste rápido. Certo? O teste rápido na vida vai ser maravilhoso. Em 5, 10 minutos em si as pessoas vão estar com o resultado em mãos, então vai estar todo mundo festejando ou não, tá? Mas será que realmente o teste rápido ele é exatamente tão bom assim? Tá? Será que o teste rápido ele vai trazer todos esses benefícios como toda a população está esperando que ele traga assim de maneira tão rápida para a população? Tá? Então a gente vai agora começar a falar um pouco mais do teste rápido, tá? Para a gente tentar, vamos falar assim, elucidar ou até mesmo tirar algumas místicas em si que existe dentro do teste rápido em si. Tá? E para isso eu também volto a pedir a vocês, tá? Que compartilhem aí a nossa live, compartilhem para todo mundo começar a participar, a ver, mande aí as dúvidas de vocês para que a gente possa também aqui estar elucidando, aqui mostrando para a população o que realmente está. Que a dúvida que você tem pode ser a mesma dúvida que outros e outras pessoas possam ter também. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui algumas perguntas em si, como professor, explique para pessoas por que o teste rápido só pode ser feito alguns dias após os sintomas. Tá? Na nossa querida professora Eliane, também biomédica, né? A gente vai estar falando exatamente isso, tá? Do teste rápido, que é, na verdade, um dos fatores que ele não vai ser tão, vamos falar assim, tão padrão ouro como é o RT-PCR. Tá? Então, nós vamos estar realizando em si a explicação dos testes rápidos, levando em consideração logo o nome dele, teste rápido. Para quem não conhece, para quem não sabe em si o que é um teste rápido, para aquelas pessoas que nunca viram como funciona o teste rápido de laboratório, basta a gente fazer uma comparação com o teste de gravidez. É a mesma coisa, é igualzinho. Tá? É uma fita reagente sensibilizada especificamente com determinados fatores que vão reagir só
com aquilo que ela encontrar, que é a parte sensível dela. E o que vem sensibilizado no teste rápido do caso do coronavírus? Tá? O teste rápido do coronavírus, ele é sensibilizado com o quê? Ele é sensibilizado com os anticorpos da pessoa, no caso de outras pessoas que já foram infectadas e que tiveram como padrão em si para poder criar o teste rápido. Tá? Então, eles são sensibilizados com anticorpos que a gente chama mais tecnicamente de IgM e IgG. Tá? Então, são anticorpos altamente, no caso, específicos do nosso corpo, que eles só vão ser liberados, só vão ser produzidos a partir do momento que a gente cria a sensibilidade, cria em si a imunidade para aquela determinada doença. Quando a gente entra em contato com qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer parasita em si que a gente se encontra no nosso dia a dia, a gente automaticamente cria um anticorpo. A gente cria uma defesa do nosso corpo que na próxima vez que a gente entrar em contato com aquela enfermidade, aquela defesa está pronta para o quê? Para eliminar. Aquela defesa está pronta para atuar em cima daquele patógeno, daquele vírus, bactéria, protozoário, que seja. Tá? Então nós vamos ter ali os nossos anticorpos, IgM e IgG, prontos para atuar numa próxima possível infecção. E é por isso que muitas das vezes a gente não pega duas vezes a mesma doença. A gente pega uma vez, cria imunidade e outra hora que a gente entrar em contato com aquilo ali, a gente já tem a defesa. Tá? Então nós temos no nosso organismo os anticorpos IgM e IgG. Tá? E o teste rápido ele vem sensibilizado com esses anticorpos IgM e IgG. E que na hora que a gente colocar o nosso sangue naquele cassete, naquele teste rápido ali, o que vai acontecer? Ele vai reagir. Ele vai pegar, entrar em contato com aquele anticorpo IgM e IgG e vai estar fazendo ali, formando aquela bandinha, para quem de repente já viu o teste de gravidez, forma ali uma bandinha quando dá negativo e duas bandinhas que dá positivo. Tá? Então, o teste rápido, assim, de maneira assim, bem sucinta, ele funciona assim. A pessoa tem um anticorpo, vai aparecer positivo ali naquele caso. Mas é aí que entra o X da questão. Se a pessoa tem o coronavírus, pela lógica, vai aparecer, tem que dar positivo. Não é verdade? Tem o coronavírus, então a gente vai criar o anticorpo e vai aparecer lá naquele resultado positivo. Só que o nosso corpo ele demora alguns dias, no caso da infecção do coronavírus, alguns dias para poder criar esse anticorpo. E é exatamente em média 7 dias após o início da infecção, após o primeiro contato com o vírus, 7, 8 dias após, que começa a apresentar o quê? Uma manifestação. Nosso corpo começa a criar os anticorpos. Só que o que tem de interessante nessa situação? O coronavírus ele tem um estado de incubação que vai de 1 a 14 dias, mas a média dele é de 5 dias. Então a pessoa com 2, 3, 4, 5 dias começa a apresentar logo o quê? Todo o quadro sintomático da doença. Começa a ter a tosse, começa a ter em si as febres, começa a ter, no casos mais graves, a falta de ar. Eles já apresentam isso daí com menos de 7 dias. Tá? E o teste só pode ser utilizado a partir do 7º dia. Então, o teste ele vai ser o ideal, ele vai ser o bom tudo para aquelas pessoas que vão estar tendo toda a sintomatologia do coronavírus? Não. O teste não vai ser o ideal para quem está com os sintomas, que a gente fala para quem está na fase aguda da transmissão do coronavírus. O teste ele vai ser ideal para aquelas pessoas a partir do 7º dia. Ou seja, tá? Ele vai ser muito bom para aquelas pessoas que são ou assintomáticos ou aquelas pessoas que têm poucos sintomas, que são as convalescentes, que têm só como se fosse uma gripe, um resfriado mais forte, tudinho, mas que não são exatamente aquelas que estão na internação. Tá? Então nós vamos ter em si o teste rápido vindo aí para fazer uma quantidade de testes maciça na população, mas que não exatamente vai ser aquele teste que vai ser
é expressivo no momento que a gente mais necessita, que é aquele momento de hospital. No hospital vai continuar sendo teste de RT-PCR. Agora, para aquelas pessoas que estão fora, que é aquelas pessoas que vão poder fazer os testes rápidos em si, o teste rápido vai ser mais para quê? Vai ser mais utilizado para a gente achar aquelas pessoas que já tiveram, tá? Que já tiveram o coronavírus e nem sabe, tá? Foram aquelas assintomáticas, ou até mesmo aquelas que estão no momento com o coronavírus, que vai dar positivo, vamos falar assim, mas só que nem sabe também que está, então vai entrar ali num isolamento maior, tudinho, para poder averiguar qual é a situação daquela pessoa, tá? Então, nós vamos ter em si o RT-PCR continuando sendo como o padrão ouro para o diagnóstico em si do coronavírus, mas a gente tem que ter também toda essa elucidação e esse paro, tá? Para que o teste rápido ele não vai vir como sendo o fator predominante para uma grande luta contra o coronavírus, tá? O teste rápido ele vai vir sim para somar, ele vai vir sim para adicionar em si toda uma agilidade no diagnóstico em si do coronavírus, mas ele não vai ser exatamente para todo mundo que tiver com um resfriado, para todo mundo que tiver com um sintoma. Muitos vão acabar parando de repente numa UPA porque está assustado, está com sintoma e vai querer fazer um teste rápido e de repente não vão fazer e vão ficar chateados, vão ficar ali falando que não querem fazer, estão com pena, estão com isso. Não é isso. A pessoa vai ter que se enquadrar na prerrogativa do teste rápido. Então tem que estar aí com pelo menos 7 dias após o início da infecção. Ah, mas eu não sei quando foi que eu fiquei doente. Então vai contar aí pelo menos 5 dias depois que começou a ter os sintomas. Tá? Aí sim pode ser que o teste realmente dê positivo. Se o teste rápido for feito antes dos 7 dias, antes dos 7, 5 dias, a probabilidade de dar um falso negativo é grande. A pessoa não tem imunidade, a pessoa não tem o IgM, não tem o IgG, não tem nada. Então vai dar negativo. E vão falar em si que o laboratório, a UPA, ou seja lá o que for, o hospital, está errado. Errado o diagnóstico. Não errou o diagnóstico. É que fizeram o teste no momento errado. Tá, gente? Então, vamos ter em si toda essa consciência, tá? Eu peço aqui, no caso, para os nossos alunos da enfermagem, da farmácia, que mais à frente aí a gente vai estar também repassando esse conhecimento em si, essa parte mais técnica, para que a gente também possa espalhar, tá? Para a gente possa espalhar para todos os nossos conhecidos, para todas aquelas pessoas que confiam na gente como profissionais e futuro profissionais da saúde, tá? Para que a gente coloque essa situação mais a par do que realmente acontece no dia a dia. Tá? Então, o teste rápido ele vem sim para ajudar, tá? Ele vem para colocar em si toda essa situação da procura dos novos casos, tá? Mas vamos ter a consciência que ele também não vai ser o salvador da pátria, tá? Porque não vai ser para todos, tá? Vai ser só para aqueles que se enquadram na determinação do Ministério da Saúde para a utilização do teste rápido. Tá? Mais um caso, mais umas informações sobre os testes rápidos em si do coronavírus, tá? É que o teste rápido ele vai ser de suma importância, tá? Para duas coisinhas assim, que é muito importante realmente no nosso dia a dia. Primeiro, profissionais da saúde. Tanto que essa primeira leva que veio agora, em si, foi distribuída para todas as unidades de saúde do estado, o teste rápido, primeiramente, ele vai ser realizado para o quê? Vai ser realizado para os profissionais da saúde, que estão no combate diariamente com os pacientes infectados pelo coronavírus.
Tá? Por que isso? Porque a gente quer saber exatamente quais são aqueles profissionais que já estão imunizados. Aqueles profissionais que já entraram em contato, não tiveram a doença, ficaram assintomáticos ou ficaram só com uma parte mais leve da doença e que automaticamente vão voltar, entre aspas, com força, porque já estão imunes. Então, esses profissionais vão ser importantíssimos em si, porque eles vão poder entrar em contato maior com aquelas pessoas que mais precisam naquele momento ali, que é na parte hospitalar. Então, a questão do teste rápido para os profissionais da saúde, aí sim é importantíssima, porque vai poder triar aqueles profissionais que já têm imunidade, vai poder triar aqueles profissionais que estão já imunes à doença, que vão poder estar ali na batalha mais ferozmente do que aqueles que não têm a imunidade. Tá? O teste rápido também vai servir, no caso de agora, para a população em geral, quando chegar uma quantidade mais maciça, tá? Ele vai poder colocar para a população exatamente para fazer essa mesma ideia, para quem já teve e não soube que teve, tá? Para quem já é imune e para quem não é imune. Por quê? Porque quem é imune vai poder sair, vamos falar assim, do isolamento, vai poder trabalhar, porque ele já está imune àquela doença. Então, de repente, várias pessoas que já entraram em contato e estão assintomáticos, já estão imunes à doença, ainda estão dentro de casa com medo. Entendeu? Então, quando nós tivermos assim numa escala bem maciça do teste rápido, nós vamos ter aí a possibilidade de liberar várias pessoas que estão dentro de casa para voltarem para o trabalho e automaticamente ter um rendimento e uma condição de vida melhor para suas famílias em si. Então, de maneira econômica, vou falando agora da parte um pouco da economia, vai ser muito bom o teste rápido, porque ele vai poder selecionar as pessoas que podem voltar aos seus trabalhos ou não. Tá? Então, aquelas pessoas que já tiverem imunidade, que derem positivo, mas que não tem nada, não teve mais nenhum tipo de sintoma, ou se não vai estar doente, evidentemente, vai poder voltar e trabalhar. Para a gente já pegar aqui, que nós já estamos já com mais de meia hora, vai falando, falando, como se fosse até na nossa sala do dia a dia, que são 4, 5 horas, a gente quase não para de falar. No caso aqui do teste rápido, tá? Volto a falar, ele vai ser muito importante para a parte em si das seleções de quem é imune e quem não é imune, mas o RT-PCR ele vai continuar sendo o nosso teste padrão ouro, tá? Ele vai ser o principal teste realmente para poder dizer se a pessoa tem ou não tem. O RT-PCR ele já pode detectar no primeiro dia de infecção. A pessoa de repente começou a ter um quadro. Hoje faz o RT-PCR, vai dar positivo ou negativo se a pessoa tem ou não tem. O teste rápido só a partir do sétimo dia. Tá? Então nós temos esse RT-PCR muito mais sensível do que o teste rápido. Tá? E a questão em si do nosso teste rápido em si, ele vem, claro, que para ajudar a nossa população em si. Tá? Então, vou deixar aqui um pequeno espaço para que a gente possa elucidar algumas perguntas em si, que nós possamos colocar essas situações em si para a comunidade participar um pouco conosco. Tá? A questão, um dos temas que a gente abordou, que são as atualidades, né, atualizações em si, sobre essa situação do nosso queridos diagnósticos em si da doença, do RT-PCR e do teste rápido, está melhorando e vai melhorar com o novo sistema que o LACEN adquiriu, tá? E volto também a colocar para a gente ter essa paciência com todo o nosso sistema público, porque não é corpo mole. Tá? Estão trabalhando, estão fazendo tudo possível para que a gente possa chegar em si e ao máximo de trabalho com mais velocidade, com mais precisão na luta contra esse vírus que está infelizmente atrapalhando tanto as nossas vidas em si e que a gente torce que logo acabe isso. Tá? Então, eu venho, no caso, a agradecer
a instituição que a gente trabalha, no caso da FAM, que a gente está ali diariamente nas nossas salas de aula, tá? A gente está diariamente nos nossos laboratórios trabalhando para tentar ao máximo possível garantir a saúde e o bem-estar da nossa população. E é claro que também dando um abraço aí para todos os nossos amigos professores, todos os nossos queridos alunos em si que vão estar, que estão vendo, que vão ver depois, posteriormente, esse vídeo. Tá? Então, eu agradeço a iniciativa da FAM, que está colocando todas essas situações de esclarecimento com vários olhares de vários professores, tá? Com olhares da educação física, da fisioterapia, um olhar mais da biomedicina, farmácia, os nossos queridos alunos da enfermagem. Tá? Então, nós temos em si esse formato de trabalho que a FAM, infelizmente, nós tivemos que parar ali de estar em corpo presente, mas só que a gente não deixa de ficar pensando no nosso bem-estar dos nossos alunos, da população em si, para que a gente possa deixar o máximo possível de esclarecimento em si para toda a nossa comunidade, tá? A comunidade em si, a Baitetubense, e a comunidade que trabalha na nossa FAM. Tá? Então, a partir, no caso de agora, qualquer coisa a gente está aí pelo nosso Facebook, para aqueles alunos, colegas que têm o nosso WhatsApp, também pode mandar. Tá? Eu tentei não ser muito técnico, tá? Colocar umas palavras mais simples de se entender. Tá? Porque se a gente fosse falar de maneira mais técnica, a gente podia enrolar a cabeça um pouco no lugar de explicar, a gente ia complicar. Tá? Então, agradeço e qualquer coisa a gente está aí disponível pelas nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, tá? Quem possa perguntar. E também faço o convite, se Deus quiser, mais brevemente, vamos estar de volta aí à nossa ativa na faculdade. Vem para a FAM, tá? Vem para a FAM, vamos trabalhar, vamos fazer os nossos cursos, tanto da parte pedagógica como da área da saúde, de melhor capacitação possível. Tá? E em breve, ainda se Deus quiser, esse ano nós vamos estar aí com o nosso curso da biomedicina, e que é onde a gente vai estar podendo trabalhar aí na frente exatamente dessa situação que são essas doenças, estudar muitas doenças, estudar muitos, todas as partes em si que envolvem a sociedade com relação às nossas patologias. Tá? Então, fica o convite aí para todos, tá? A participarem, a frequentarem a nossa faculdade, aqueles que já são alunos, frequentarem mais ainda os laboratórios, as partes internas da instituição, tá? E aqueles que são alunos que venham conhecer a nossa instituição, que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver lá e vão gostar de estudar dentro lá da nossa instituição. Tá? Então, eu espero ter dado um pouquinho de elucidação em cima dessa grande preocupação que é essa demora dos resultados, tá? O resultado da SESPA, do LACEN, tá? Que fica uma situação mais fácil da gente compreender e que, quando já tivermos aí os testes rápidos, não vão ficar com raiva se não tiver aberto para todos. Vai ter um protocolo para cada um fazer o teste rápido, tá? Porque a gente tem que saber que essa pandemia não vai, infelizmente, terminar de um dia para o outro. A gente vai ter que ter um cuidado durante muito tempo e todos os materiais que vão vir, a gente então vão ter que ser regrados, vão ter que ser colocados exclusivamente para aquelas pessoas que realmente necessitam. Tá? Da mesma maneira que hoje todo mundo está preocupado, querendo álcool gel, querendo luva, máscara e está faltando, lá na frente pode faltar esses kits. Tá, gente? Então, vamos ter a consciência na hora que chegar os kits, vão ser determinados para determinada parte da população que se enquadra no protocolo, tá? E os demais vão continuar fazendo o RT-PCR. E só para a gente encerrar, que eu já estava esquecendo uma coisa importante da diferença dos dois exames. O RT-PCR
é feito através da coleta da oronasal. Coloca ali aquele suave, aquele cotonete grande lá no fundo da narina, extremamente complicada a coleta. Tanto para quem realiza a coleta, mas como quem está fazendo a coleta. Tá? Então é muito complicado, vamos dizer assim, extremamente invasivo esse tipo de coleta. Vai nas duas narinas, não é legal. E o teste rápido, a parte boa dele, que só precisa de uma gotinha da pontinha do dedo. Tá? Aquela gotinha, aquele furinho rápido ali, só uma gotinha e está feito o exame. Então, os dois exames eles vão servir para ajudar um em cada patamar, mas um é mais invasivo e o outro é menos invasivo. Moral da história, cada um tem seus prós e os seus contras, tá? E cabe a nós na área da saúde a gente saber para qual tipo de teste naquele momento vai ser o melhor para aquela pessoa, tá, gente? Então eu vou me despedir de vocês agora aqui, já estamos já num tempo legal, tá? E agradeço pelos ouvidos, pela paciência, eu espero ter adicionado um pouco de conhecimento aí nessa parte do diagnóstico do coronavírus para vocês. Tchau, tchau, gente.